A história começa com a apresentação do jogador número 1 do primeiro jogo de RPG de realidade virtual, que pertence à guilda do chefe do jogo, a guilda mais antiga. Ele é conhecido como o líder da guilda. No entanto, ele está desaparecido há 7 dias. Em seguida, vemos um grupo de jogadores lutando contra um chefe. Eles se preparam para usar habilidades de controle. No entanto, seus ataques não funcionam. Como o chefe é imune a essas habilidades, os jogadores caíram 1 a 1. Eles não conseguiram remover nem 10% de sua saúde, e apenas esse cara ficou vivo. De repente, ele aparece para assumir o controle do capitão da guilda do chefe. Ele desembainhou a espada e golpeou continuamente o chefe enquanto andava de um lado para o outro, e o cara apenas olhava surpreso. O chefe estava tentando lançar um feitiço, mas não teve chance devido às incríveis habilidades do capitão da guilda. Esse era um vídeo que a vice-mestre e chefe da guilda Shoyo Jung estava assistindo. Ela ficou surpresa com o fato de o vídeo ter estourado tanto em uma semana. O capitão era mais famoso do que ela pensava. Em alguns vídeos, havia rumores de que o desaparecimento repentino do capitão poderia ser um sequestro, mas a senhora Choi tem certeza de que não se trata de um sequestro. Em seguida, ela recebe uma mensagem no bate-papo. Eles estavam falando sobre onde o mestre poderia ter ido. Eles mencionam a possibilidade de ele ter ignorado todos e ido jogar outro jogo. O engraçado é que ninguém estava interessado no capitão até o momento em que ele desapareceu. O objetivo de tudo isso é que as pessoas que costumavam jogar com o capitão sentem que o jogo não é mais divertido sem ele, então planejam jogar outra coisa. Uma delas propõe um jogo que está em toda a internet, chamado Astron, um jogo que seria lançado oficialmente em 7 dias. Então, a menina o anuncia para toda a guilda. Conhecemos agora a chefe de jogo e de grau 6 da guilda, Dae Jong-gon, e eu da Kyung, de grau 4. Eles estavam jogando e se perguntaram para onde poderia ter ido uma pessoa que costumava ficar online por 16 horas seguidas. Shaerin disse que talvez o capitão da guilda tenha falecido ou algo assim, já que as pessoas podem morrer se jogarem demais. Mas se fosse esse o caso, as pessoas já estariam fazendo barulho. Se as coisas continuassem assim, eles perderiam o primeiro lugar como guilda, já que só o tinham porque ele era o mestre da guilda. Então, eles receberam um anúncio que a menina enviou momentos atrás, convidando todos para o jogo Astron. O anúncio dizia que a guilda planejava criar uma nova guilda no jogo Astron. Portanto, todos que quiserem conquistar esse novo jogo com eles devem informá-los na sala de bate-papo da guilda. Nesse meio tempo, fomos para o grande desenvolvedor de software do Astron. Havia essas pessoas junto com o capitão da guilda. No entanto, as coisas não estavam indo bem. Eles estavam se perguntando por que ele não estava acordando, já que os das outras salas já tinham sido acordados há uma semana. Por causa disso, eles farão um pedido de emergência. Se o garoto não se levantar em 10 minutos, eles devem reportar o fato. Na verdade, não há nenhum problema com o jogo em si, mas ele foi desenvolvido por uma inteligência artificial. Portanto, essa pessoa não tem direitos de acesso. Se eles informarem isso ao CEO, receberão muitos gritos. O cara vai para a sala de conferência e diz ao CEO que, dos 100 testadores beta de 20 países do mundo, um ainda não acordou. Por isso, ele acha melhor pedir para fazer uma solicitação de paralisação. O CEO leva as mãos ao rosto e pergunta sobre a condição daqueles que acordaram. A verdade é que todos, com exceção do líder do time, estão como estavam antes do teste. O CEO diz a ele para passar para o último teste, pois só poderia ser um problema com o capitão da guilda, mas menciona que, se houver um problema com o último teste, ele levará em conta a solicitação feita anteriormente. Enquanto isso, dentro do jogo, o capitão da guilda estava confuso porque ninguém havia entrado no jogo há 4 dias. O nome do capitão da guilda é Dae Jong-gon, então vamos chamá-lo assim de agora em diante. Uma semana antes, Dae Jong-gon estava se preparando para lutar contra um chefe com a ajuda de outros jogadores, mas eles desapareceram de repente. Dae Jong-gon ficou preocupado, não porque ele provavelmente estivesse preso em um jogo. Ele estava mais preocupado com o fato de que naquele mesmo dia, à noite, haveria uma invasão no jogo em que a guilda e os chefes do jogo estariam presentes. Portanto, se ele não comparecer, o vice-mestre o matará. De repente, um monstro aparece na frente dele, que se esquiva e se prepara para lutar. Mas quando estava prestes a desferir o primeiro golpe, ele desaparece porque está sendo teletransportado para o tutorial. O chefe da guilda está muito satisfeito porque acha que conseguiu derrotá-lo. Um anúncio indicou que o tutorial começaria agora. Dae Jong-gon aparece brandindo sua espada em outro lugar. Ele está confuso com o fato de esse ser o 13º teste beta, e se pergunta como vai ser esse tutorial. Ele se encontra em uma aldeia e se pergunta se as pessoas ao seu redor são novos testadores beta. Momentos depois, ele é abordado por uma garota que não consegue distinguir jogadores de NPCs. Quando
quando Dae-Jong-gon estava prestes a respondê-la, uma janela lhe disse que a jogadora havia iniciado uma conversa com ele. Sim, ela não conseguia falar e ele não sabia o motivo. Ele cria uma janela de bate-papo. Você pode escolher entre duas perguntas. Escolha uma delas e ela aparecerá diante dos olhos da garota. Sim, é isso mesmo. Dae-Jong-gon agora era um NPC. Voltamos ao lugar onde está o número 1. Onde esse cara coloca uma unidade de reinicialização. Aparentemente, ainda não havia problemas com a saúde de Dae-Jong-gon. Se ele apertasse o botão, poderia morrer. Tremendo, ele finalmente decide apertar o botão e leva as mãos ao rosto. Retomamos a conversa de Dae-Jong-gon com a garota antes da resposta e o rosto dela serem os de um NPC. Ela é uma aventureira. Ela pergunta a Dae-Jong-gon se ele está naquele vilarejo há muito tempo. Uma janela de notificação informa ao Dae-Jong-gon que ele só pode dar duas respostas quando escolhe uma delas. Ele tenta dizer a resposta em voz alta, mas ela é completamente diferente do que realmente parece. Depois disso, a janela de notificação permite que ele continue a conversa, então ele continua falando com ela. Mas, mesmo se esforçando muito, ele ainda está dentro de um PC. A garota quer saber mais sobre o local para ajudar os aldeões. Depois disso, Dae-Jong-gon já sabe mais sobre a garota, então seu nível de intimidade aumenta. Por causa disso, ele pode lhe dar uma missão com base na conversa. Dae-Jong-gon está animado porque finalmente encontrou algo relacionado a uma missão, mas um alerta de acesso anormal foi detectado. O drive de antes começa a fazer efeito. O garoto pensa que Dae-Jong-gon está morto e se arrepende de ter feito algo tão cruel. Mas, de repente, Dae-Jong-gon se levanta e começa a fazer flexões na frente dele. O garoto não sabia como deveria relatar algo assim. Bem, ele disse que Dae-Jong-gon estava morto, mas fazendo flexões. De lá, fomos para a casa de Dae-Jong-gon. A menina estava lá esperando que ele voltasse para casa. Momentos depois, ela recebeu uma mensagem de um dos desenvolvedores de Astron. Era um vídeo de Dae-Jong-gon fazendo flexões. A menina chora de felicidade porque sabe que pelo menos Dae-Jong-gon está vivo. E por falar no rei de Roma, Dae-Jong-gon estava em um lugar onde não havia nada até que outro alerta começou a soar, dizendo que uma interferência externa havia sido detectada. Portanto, agora todos eles estariam bloqueados. O modo de emergência é ativado, o que pode fazer com que o usuário sinta choques elétricos. E assim acontece. O sistema diz a ele que, para sua segurança, o tutorial será encerrado e o jogo será reiniciado enquanto ele ainda estiver sofrendo choques elétricos. As coisas começam a se mover e Dae-Jong-gon está sendo absorvido. O sistema indicou que será definido aleatoriamente o trabalho e a missão do usuário. Se eles supostamente se preocupam com a segurança do usuário, o melhor a fazer seria retirá-lo do jogo. Logo depois de passar por tudo isso, Dae-Jong-gon reaparece no jogo em um baú, que cai ao lado dele. Provavelmente, a recompensa por ter concluído o tutorial é o fato de o leitor ter jogado RPGs desse tipo por muito tempo, o que faz com que ele se considere um deus nisso. Ele percebe que recebeu uma missão para se tornar um líder de esquadrão da Ordem dos Cavaleiros do Urso Branco. Há 3 missões, incluindo uma oculta. A primeira é fazer com que 4 soldados atinjam o nível 20. A segunda é limpar a masmorra de ratos. A terceira é a missão oculta. E, por último, a missão falha se o personagem ou um soldado morrer. A missão tem alguns avisos e condições. Isso é algo totalmente para um NPC. O protagonista está começando a suspeitar que algo está errado no mundo real, mas não há tempo a perder com o que pode dar errado em um jogo. Então, ele decide sair do jogo várias vezes, mudando sua expressão facial. Mas nada funcionou. Além disso, ele recebe um ataque repentino no rosto de um cara que aparentemente gosta de bater nos NPC, já que ele recebeu dano da música do usuário. Dae-Jong-gon é o melhor. Se derrotar o usuário, ele desbloqueará novas conquistas. Isso empolga o Dae-Jong-gon. O usuário tenta atacar Dae-Jong-gon novamente, que estava tendo um dia muito ruim, mas agora parece que ele pode liberar um pouco do estresse. Dae-Jong-gon se esquiva do ataque. Se o cara achava que ele era apenas um NPC, ele estava errado. Embora não seja isso que ele esteja vendo. Para ele, parece que está tentando agir como um ser humano que precisa se mover rapidamente e acertar Dae-Jong-gon. Embora os ataques de Dae-Jong-gon pareçam fracos, ele ainda continua fazendo isso. Ele se encarregará de matá-lo da maneira mais desagradável que puder. Dae-Jong-gon fica surpreso, pois ele deveria estar na aldeia dos iniciantes, mas estava sendo espancado por causa do que disse. Dae-Jong-gon agora está ciente de que o jogo foi lançado oficialmente. Mas qual é a importância disso? Já é o fim do jogo para esse usuário. Dae-Jong-gon consegue derrotá-lo sem problemas e se gaba de ter feito isso, mesmo sendo um adulto feliz por ter derrotado uma criança. Dae-Jong-gon desbloqueia uma nova conquista já que ele evitou e bloqueou ataques de um usuário sem receber dano. Sua conquista é atacar um usuário sem receber dano. Mas nem tudo são rosas porque,
Devido ao fato de ele ter matado um usuário, ele recebeu uma penalidade. Já se passaram 10 dias desde que o Dae-Jong-gun desapareceu. Há alguns instantes, recebemos a informação que o jogo foi lançado oficialmente, mas isso não foi obra do desenvolvedor. Isso foi feito pela inteligência artificial por conta própria. Os desenvolvedores estão desesperados, pois ainda faltam alguns dias para o lançamento oficial do jogo. Eles ainda nem terminaram a fase de testes. Momentos depois, os resultados dos dados da inteligência artificial chegam e eles dizem que não há bugs no jogo. Dae-Jong-gun está treinando alguns rapazes e percebe que não pode escapar do jogo ou da região em que está. Dae-Jong-gun diz aos dois que eles precisam ser legais para serem fortes. Dae-Jong-gun olha para sua missão. Ele precisa de 4 soldados no nível 20, mas, devido à penalidade por matar um usuário, agora só precisa de 2 soldados. Nível que esses soldados devem atingir é 30. Ele fica irritado toda vez que lê a palavra penalidade. Ele diz aos dois que ficará encarregado de patrulhar a área. Esse deve ser o lugar certo. Se este é um jogo normal, eles com certeza esconderam isso. Ele é então notificado de que um usuário está próximo a ele. Ele também é notificado de que tarefas especiais podem ser dadas a ele, independentemente do nível de intimidade. Esse usuário está lá porque ouviu dizer que havia um mob de missão nas proximidades, embora não tenha encontrado nenhum. Dae-Jong-gun percebe que isso se deve ao fato de ele e seus soldados terem acabado com todos eles. A janela de bate-papo será alterada para o modo rápido. Dae-Jong-gun, em seguida, em modo NPC, lhe diz que, se ele estiver procurando monstros, poderá encontrá-los na masmorra chamada Caverna dos Ratos. Ele também diz que, se ele encontrar essa masmorra, poderá lhe dar uma pequena recompensa. Dae-Jong-gun dá uma missão ao usuário. Quanto aos detalhes, ele não pode saber muito devido ao baixo nível de intimidade, além de não poder saber as recompensas com antecedência pelo mesmo motivo. O usuário fica animado com a missão e a aceita imediatamente. Este é o ponto de vista de Dae-Jong-gun neste momento. Ele concorda em lhe dar a tarefa e o usuário sai imediatamente, embora não saiba como deve dar a recompensa da missão. Enquanto isso, a menina e os outros membros do chefe do jogo finalmente entram no Astron e entendem o motivo pelo qual todos estavam empolgados com o jogo. Ela decide rapidamente registrar em uma guilda antes que alguém pegue o nome deles primeiro. Embora seu Shaerin só esteja interessado em roupas bonitinhas, é hora de voltarmos a Dae-Jong-gun e seus soldados, que estão há 1 hora cavando. Dae-Jong-gun acha estranho o fato de que a caverna de ratos já deveria ter aparecido há muito tempo. De repente, o usuário de antes aparece para dizer a Dae-Jong-gun que ele estava procurando a caverna em vão, pois a caverna dos ratos estava bem aqui. O protagonista conclui a missão quando o usuário descobre a caverna dos ratos. Ele tem a opção de escolher uma recompensa para o usuário. Depois de ler suas 3 opções e ver a expressão do jogador, ele começa a optar desesperadamente pela primeira opção, a missão em cadeia do vigilante do reino. O jogador sobe de nível na frente de Dae-Jong-gun e depois diz a ele para continuar com a próxima missão. O jogador sai feliz, pois a conclusão da missão lhe convém muito bem. Quanto a Dae-Jong-gun, ele precisa limpar a toca dos ratos, então diz aos soldados para não deixarem nenhum vivo. Momentos depois, os ratos aparecem porque o usuário concluiu a missão. Os 3 lutam contra os ratos com bastante facilidade para Dae-Jong-gun, então ele acha que deve haver algo mais. O protagonista bate em uma árvore para revelar o chefe. Em seguida, aparece um pequeno porco-espinho fofo. Dae-Jong-gun está prestes a terminá-la, mas uma nova missão é desbloqueada. Aí ele se lembra da terceira missão, a que estava escondida. Essa missão nada mais era do que domar o chefe, usando o que fosse preciso. Dae-Jong-gun fica irritado porque acha que é algum tipo de piada. De volta às meninas que estão registrando a guilda com o nome e o chefe do jogo. No entanto, o nome já havia sido registrado por uma pessoa no dia anterior. A pessoa que registrou o nome da guilda é o cara de antes, Dae-Jong-gun. Os soldados líderes acabaram com todos os ratos do local, enquanto o capitão da incursão estava encarregado de lidar com o porco-espinho. Ele joga uma poção na criatura, o que a enfurece, e então usa uma de suas habilidades exclusivas, o estalo de dedos, que causa um debuff aleatório nos inimigos atingidos. E se forem atingidos na testa, o efeito será ativado. Ele consegue acertar o pequenino bem na cabeça e planeja fazer isso muitas outras vezes para incutir nele a disciplina adequada. Os soldados abaixavam um pouco a cabeça quando viam agir dessa forma. Agora vemos o Dae-Jong-gun que está na aldeia fazendo moedas falsas para dobrar o dinheiro. Em seguida, ele recebe uma ligação perguntando se ele é responsável pela criação da Guilda do Fim. Ele diz que sim e continua a oferecer seus serviços
serviços para dobrar o dinheiro. Quem estava ligando era a menina e os outros que perceberam que ele era uma criança. Quando eles viram o que ele estava fazendo, ela pensou que isso facilitaria as coisas para ele. Como ela disse, é fácil lidar com crianças, então ela vai ver Dae Jong-gun e deixa todos da aldeia admirados com a aparência dela. A garota chega sorridente e também fala sobre as músicas, mas não por seus serviços de duplicação de moeda. Na verdade, ela quer comprar a guilda de Dae Jong-gun. Ele reage imediatamente, recusa e diz que só pode dar a guilda para o seu herói. Voltamos para o protagonista. Sua tarefa está indo muito bem. Depois de bater repetidamente no porco-espinho, ele começa a ouvi-lo. O pequeno faz o melhor que pode para entender. Ele finalmente consegue entender as ordens de Dae Jong-gun, embora ele não entenda realmente o motivo pelo qual precisa domá-lo. Mas, de qualquer forma, ele lhe diz que, de agora em diante, ele deve responder com uma única sílaba. Depois disso, ele se desculpa com o animal por tê-lo agredido e pede que ele o siga de agora em diante, e também coloca o boné em sua cabeça. Depois de um tempo, o líder verifica o progresso de seus soldados. Um deles está no nível 30 e o outro no 32. Eles já têm os níveis necessários e o protagonista já conseguiu domar o chefe, mas nenhum deles tem nome ainda. Dae Jong-gun dá uma olhada nas missões novamente. Ele completou quase todas elas. Ele recebe recompensas extras por concluir a missão oculta. Há uma missão que chama sua atenção, a que está relacionada à Ordem do Urso Branco. Dae Jong-gun está começando a entender a essência da situação. O jogo precisa que ele progrida mais. Mesmo sendo uma inteligência artificial, ela o está desprezando. E isso é algo que Dae Jong-gun não pode deixar passar, porque nesse jogo ele é o rei. Agora conhecemos um técnico que está lutando contra alguns monstros, junto com Yu-don e os outros. A menina está muito chateada com o que aconteceu antes com Dae Jong-gun, que é um grande fã de Dae Jong-gun. Ela pensou que é por isso que as crianças não jogam mais RPG. Dae Jong-gun não dará o título da guilda a ninguém além do capitão da guilda, mas se eles criarem outra guilda, ele provavelmente considerará uma aliança. Dae Jong-gun se dá conta de algo. Depois de se lembrar do beta fechado, ele ainda tem as habilidades que usou lá, mas o que ele não tem é mana suficiente, sendo algo lamentável. Até mesmo os soldados e o porco-espinho fingem não ter visto nada. Depois disso, eles voltam para a aldeia. Os soldados passam sem problemas, mas Dae Jong-gun é impedido de passar. Ele se esforça ao máximo, mas não consegue. Então, ele suspeita que se trata de uma região bloqueada. De repente, ele tem uma ótima ideia: jogar o porco-espinho. Enquanto isso, os desenvolvedores Soft recebem uma notificação de um erro no sistema do jogo devido a essa falha. O plano B é ativado. Em seguida, o CEO entra na sala porque houve atrasos no progresso novamente. A propósito, o nome desse cara é Yumiojo. Ele diz ao CEO que a missão principal do jogo está bloqueada. Então, dentre todos os desenvolvedores, ele mandou entrar no jogo para ver o que estava acontecendo. Depois de andar um pouco, ele percebe que é uma área que os jogadores não podem acessar. Ele se aproxima e diz que nunca programaram algo assim, mas que o acesso ao reino foi negado. O cara louco por missões perde a cabeça. O CEO acha que todos esses problemas estão relacionados ao capitão da guilda. Então, ele enviou o homem para a floresta, dizendo-lhe que, se ele não se infiltrasse no jogo, seria o fim para ambos. Então, o homem começa a aceitar seu destino. Depois disso, vemos que as pessoas que jogaram a versão beta junto com Dae Jong-gun finalmente voltaram ao jogo e se perguntam por que Dae Jong-gun ainda não entrou em contato com elas, pois achavam que ele estava planejando criar uma guilda nesse jogo também. Esses caras não têm tempo a perder, pois precisam caçar o rei demônio da caverna solitária que não conseguiram matar antes. Mas eles querem fazer isso junto com o capitão da guilda. Quanto a Dae Jong-gun, ele continua jogando porco-espinho, mas o pequenino também não consegue passar. De repente, uma notificação diz a ele que a conclusão da missão foi solicitada. Ele também recebe uma recompensa de bônus. Ele dá um sorriso largo porque ele sabe que deve ser assim. Ele aceita a recompensa e finalmente pode seguir em frente. Mas outra notificação lhe diz que, para acelerar o progresso, uma nova função foi atribuída à força. Agora ele deve se tornar um domador dos monstros e transformar uma gosma deprimida em uma muito forte. Em seguida, ele é teletransportado para uma masmorra e, ao lado dele, há um baú. Enquanto isso, na região do castelo, os soldados estavam se perguntando o que havia acontecido com Dae Jong-gun. Antes de mais nada, eles devem inspecionar as recompensas. Mas Dae Jong-gun é alertado porque, depois de ouvir um som, um monstro esqueleto o ataca. Então, ele se prepara para usar uma de suas habilidades exclusivas, o Pilar de Fogo, que cria um pilar de chamas por um tempo limitado. Depois de expulsar o monstro, ele o atinge com sua espada. Enquanto isso, os caras de antes foram perguntar sobre a guilda chamada de Chefe do Fim do Jogo. Então todos se registram lá e deixam uma mensagem que deveria ser para Dae Jong-gun se lembrar deles, mas ela não chega até ele.
pois a guilda em que estão se registrando é liderada por Seogsu. Seogsu suspeita que algo não está certo, pois sente que está sendo seguido há dias, o que ele associa a uma das pessoas que enganou. Por causa disso, ele acha que precisa de guarda-costas. Mais tarde, Seogsu olha para a janela da guilda e vê o formulário de inscrição dos caras que jogaram com Daejeon-gon antes durante o beta. Seogsu fica confuso, pois claramente não jogou o teste beta, mas ainda assim os aceita como novos lacaios. De volta à masmorra, Daejeon-gon continua a lutar não só contra um, mas contra vários esqueletos, derrotando um após o outro com grande facilidade, até que seu corpo começa a ficar mais leve. Depois de acabar com eles, ele dá uma olhada no saque. Lá ele encontra um brinco de coletor de almas, um artefato usado por um lendário mestre de poções que o carregava consigo o tempo todo. Depois de muitos experimentos, ele ficou vermelho. Pode haver um segredo especial nesse brinco. Também recebeu o cinto do zelador de zoológico, que restaura várias estatísticas dos animais de estimação dos usuários. Quando certas condições são atendidas, sua verdadeira habilidade é desbloqueada. O item será desbloqueado quando o número de invocações chegar a 3. A julgar pelos itens que ele recebeu, parece que ele é um jogador. Ele precisa de mais informações, mas as coisas parecem estar um pouco diferentes agora. Ele coloca os brincos e sua missão pendente aparece novamente: tornar-se um domador de monstros e transformar uma gosma deprimida em uma gosma poderosa. Embora ele tenha um mau pressentimento, antes de concluir a missão, ele cuidará do trabalho tedioso primeiro. Depois de caminhar um pouco, eles chegam ao slime, que é diferente de como Daejeon-gon imaginava que fosse, mas é melhor assim, pois ele não se arrependerá de tê-los matado. Ele começa a atacar a gosma, mas descobre que sua espada derrete porque ela é gosma ácida. Mas, longe de se preocupar, o fato de ser ácido deixa animado. Voltamos a um dos funcionários, que está na entrada de uma masmorra se perguntando por que fizeram um jogo tão doloroso. A área em que ele está é uma área que ainda está em desenvolvimento, portanto, ninguém além do juiz deve estar lá. Embora ele estivesse esperando que fosse outra pessoa, ele prepara seu equipamento para entrar. Outras empresas dariam aos seus funcionários os melhores equipamentos, mas não está. Ele tem até que implorar para IA deixá-lo entrar. Antes de entrar, ele recebe uma mensagem de Ujeon Choi. Dentro da masmorra, Daejeon-gon e o porco-espinho estavam lidando com o slime. Agora que sabem que se trata de ácido, eles podem se adaptar. O porco-espinho estava triste porque seu osso derreteu, mas Daejeon-gon lhe disse que, quando eles saíssem de lá, ele lhe arranjaria um melhor. A estratégia será matá-los à distância. Então Daejeon-gon usa sua habilidade, a Aura de Chamas, para transformar sua espada em uma espada de fogo e, em seguida, ataca o slime à distância enquanto pergunta a eles onde está seu amigo deprimido. O raciocínio de Daejeon-gon é que, se ele matar todos eles, o slime da missão acabará saindo. Mas, de repente, ele fica sem dinheiro e o slime vê a oportunidade perfeita para atacar, apesar de acharem que podem acabar com ele porque ele não tem mana para se esquivar dos golpes. Em seguida, ele percebe que o porco-espinho está tentando dizer a ele para deixar um vivo para interrogatório. Sim, ele diz isso, mas, na linguagem do Ranger, a esquiva deixa um vivo e diz a ele para levá-lo ao slime deprimido. O slime não tem escolha a não ser lhe dizer o endereço onde ele está. Momentos depois, Daejeon-gon chega ao local onde ele está. A simples visão daquele slime o incomoda. Quanto ao slime, é este verde aqui. Não parece nada bom. A gosma que vê o porco-espinho acha que pode comê-lo e usá-lo como proteína. Então, ele tenta fazer isso e se agarra a ele, mas nada acontece com ele. Ele sequer consegue se levantar. O slime não é forte o suficiente para derretê-lo. Daejeon-gon começa a castigar o slime com a intenção de fazer a mesma coisa que fez com o porco-espinho, mas isso deixa o slime mais deprimido. É tão patético que chega a incomodar. Ao verificar o local, Daejeon-gon percebe que há alguns pesos e que eles são mais pesados do que parecem. Então ele deduz que o slime gosta da academia, mas como ele é ácido, ele derrete tudo. Ele tenta levantar peso. Definitivamente, não será fácil ajudá-lo. De lá, vamos para o salão da guilda do fim do jogo, a guilda criada por aqueles que pertencem ao chefe. Liu Dain diz a eles que não conseguiu entrar em contato com Daejeon-gon desde o beta fechado, então ela suspeita que há algo errado com o jogo que John estava jogando. Ela sabe que Daejeon-gon está vivo porque ninguém mais usaria o nick líder de raid, além dele, o capitão, e é um nome usado desde a versão beta e o seu ID ainda está ocupado. A Tak-gon perguntou se a empresa do jogo entrou em contato com ela de alguma forma. Ela responde, não. Eles apenas enviaram respostas automáticas. Então ela enviou outra mensagem. Tak menciona que, como não há mais nada que eles possam fazer, a melhor coisa a fazer é procurar pistas no jogo. A maioria dos membros da guilda já migraram da Hou,
para o Astron, embora todos estejam reclamando que o nome da guilda mudou. De agora em diante, Shaerin, Dajion e Yudain ajudarão os novos membros a se adaptarem às mudanças. Tak deve se concentrar em subir de nível. E, por fim, Yudain pergunta a Flicker quando a temporada lenta começa. Estamos de volta com Daejeon-gon e o slime depressivo. Já se passaram cerca de 3 horas e não houve nenhum progresso. Ele pensou que um pouco de exercício daria algum resultado. Mas, pensando bem, a missão do buraco do rato também foi um pouco estranha e, pensando bem, ainda melhor. Um slime indo para a academia é ainda mais estranho. E ele olha para o slime que está tentando lhe dizer algo, mas não consegue entender. Ele gostaria que alguém pudesse traduzir para lá. O porco-espinho sorri porque sabe que pode ajudar. O protagonista exclama que não tem nenhum usuário que ele possa usar, não há soldados por perto, nem informações sobre a missão, mas o porco-espinho estava tentando ajudá-lo. Ele simplesmente não conseguia enxergar naquela direção. Momentos depois, Daejeon-gon parece ter encontrado uma resposta. Acerte o slime até que o problema seja resolvido. Sim, não era isso que o porco-espinho estava se referindo. Momentos depois, Daejeon-gon abate alguns slimes até ficar com 100 pedras. O porco-espinho, à sua maneira, se comunica com Daejeon-gon, e Daejeon-gon entende que ele precisa criar um altere que não derreta. Parece fácil. Então ele acha que o slime está um pouco impaciente, mas leva apenas alguns segundos, e com um par de machados e as 100 pedras que coletou, ele demonstra por que todos os personagens precisam de pontos de habilidade e de ferreiro. Se ele colocar o líquido verde nos machados e usar suas habilidades, poderá criar uma arma exclusiva para o slime que também pode se dobrar como um altere. O slime toca a arma no início da magia, pois sua natureza é derreter tudo que toca. O slime entrou em depressão por não poder se exercitar, mas desta vez é diferente, porque depois de tocar a arma que Daejeon-gon fez para ele, o slime cresceu e ficou tão forte. Agora, o slime jura seguir o protagonista até o fim. Quanto às mensagens que o homem recebeu de Ujeon, ela disse a ele que ainda não conseguiu entrar em contato com Daejeon-gon e perguntou se a data do vídeo que enviaram dele fazendo flexões não foi manipulada. O funcionário então entra na masmorra. Ele não acha estranho o fato de os monstros não reaparecerem, mas percebe que o ambiente se repara sozinho. Depois de tirar algumas fotos e se lembrar do estado em que seus colegas de trabalho estavam, ele começa a entender a reação da inteligência artificial. Definitivamente, algo está acontecendo de errado. Depois de um pouco de progresso, ele percebe algo estranho e recebe uma notificação de acesso negado. O slime mudou completamente sua aparência, mas Daejeon-gon não ficou muito surpreso. No entanto, antes que o slime pudesse dizer uma única palavra, ele foi subitamente atacado. De volta aos jogadores que estavam no beta com Daejeon-gon, é hora de nomeá-los. Esse sem camisa diz que baseado no quadro de avisos da guilda, deve ser aqui. Os outros usuários não têm nomes, apenas geleia. Eles estão lá porque concordaram em se encontrar na fonte da vila com o líder da guilda no jogo, Seogsu, que momentos depois chega ao local. Embora ele se autodenomine o capitão da guilda, o de cueca e os outros não gostam muito dele. O homem sem roupa enfrenta o grandão que, por achar que ele está se passando por Daejeon-gon, volta para a masmorra. O ataque que o slime recebeu anteriormente veio de um louva-a-Deus que tentou atacá-lo, mas o slime o impediu porque, apesar de tê-lo cortado em vários pedaços, bem, ele é um slime. Ele se regenera e atinge o louva-a-Deus. O slime não pode morrer até que seu núcleo seja destruído. A luta entre o louva-a-Deus e o slime continua. Não é a primeira vez que eles se encontram, pois o slime se lembra de como o louva-a-Deus subjugou todo o slime na caverna. Por isso, ele fica furioso. Daejeon-gon não faz ideia de onde veio o louva-a-Deus. O slime intensifica a força de seus ataques. O líder parecia feliz ao ver como o slime era forte. O homem quase consegue atingir o núcleo do slime. Foi quando o slime aproveitou a oportunidade para agarrar o louva-a-Deus e arremessá-lo. Daejeon-gon ficou satisfeito e bateu palmas junto com o porco-espinho. Nisso voltamos ao sem camisa e ao seu grupo. Aparentemente, eles queriam enfrentar o líder da guilda porque questionavam sua posição. No entanto, embora tenham sofrido alguns golpes, acabaram perdendo porque Seogsu está no nível 21. O homem derrotado acha que ele é igual ao capitão da guilda e também luta como ele. Eles sabem que não são a mesma pessoa, mas concordam em segui-lo até encontrarem o verdadeiro capitão da guilda. Os outros concordam, apesar do suposto líder da guilda parecer uma piada de colegial. Enquanto isso,
De volta à masmorra, o louva-a-Deus foi derrotado e Daejeon-gon disse ao porco-espinho que ele poderia comer o que quisesse pelo pequenino. Foi como um gosto do céu. Uma gosma rosa sai da boca do louva-a-Deus e tenta atacar o porco-espinho, mas o porco-espinho inadvertidamente o queima cuspindo fogo. Liu Dain estava no fórum do Astron lendo que as pessoas estavam dizendo sobre o capitão da guilda. Falavam que seu nome havia sido roubado e que era possível até mesmo sussurrá-lo para ele, embora não obtivessem nenhuma resposta. Outros diziam que ele não estava desaparecido, mas que estava apenas subindo de nível no Astron. Outros diziam que fazia parte do plano dele continuar desaparecido, ganhar mais fama no YouTube e depois reaparecer como o primeiro colocado no Astron. Liu Dain fica irritada e acha que essas pessoas merecem ser processadas por difamação. Mas o pior é que, quando ela vê quem escreveu a última postagem, percebe que foi ninguém menos que Seogsu, que afirma ser um grande fã do capitão da guilda e que guardou o nome da guilda do chefe no jogo para quando o capitão Hyde voltar. Sim, isso deixa Liu Dain muito irritada. De volta à masmorra, o Slime encolhe um pouco depois de acabar com o louva-a-Deus. Os itens que ele recebeu por derrotar o louva-a-Deus eram folhas de louva-a-Deus. A escavação conversa com os dois e diz que, se o objetivo não era derrotar o monstro nomeado, então teria de ser esse. Há uma hierarquia para tudo. Então, finalmente, ele começará a dar nomes. O porco-espinho fica entusiasmado com a ideia de ter um nome. O protagonista escolhe o nome de Kié, mas é como se nada tivesse mudado para ele. Agora é a vez do Slime. Seu nome será Léo Stronda. Com isso, ele completa a missão de transformar um slime depressivo em um grande monstro e dar um nome a ele. Agora, o nível de companhia com o tempo de prisão está no ponto mais alto. Além disso, a condição especial foi cumprida, portanto, ele receberá uma missão adicional que não poderá recusar. A missão é fazer com que o Slime se torne o chefe dessa masmorra. Nenhum inimigo nessa masmorra é mais forte que o Slime, que também quer se tornar tão forte quanto o Daejeon-gon. Portanto, ele deve treinar o Slime mais forte da masmorra. Portanto, sem mais delongas, é hora de terminar tudo nessa masmorra. No momento em que Kié estava prestes a comer a pedra, um monstro esqueleto gigante invadiu a masmorra. O protagonista tem uma leve sensação de que esse esqueleto é muito mais forte do que os anteriores, mas sua expressão não diz o mesmo, embora ele saiba que deve ser mais cuidadoso agora. De uma só vez, o líder derruba o monstro sem desperdiçar uma única poção e se gabando de como ele é maneiro. O Léo Stronda é feliz ao vê-lo se exercitando. O Slime mostra que o rei tem essa janela. Daejeon-gon fica surpreso com o fato de o Slime ser um monstro de nome com estatísticas muito boas, e ele só pode ver as estatísticas básicas, pois o acesso às estatísticas detalhadas está bloqueado. A partir daí, vamos para o mundo real, onde Shirine e Tak-gon estavam fazendo compras. Tak-gon expressa que a Yujeon tem estado muito estranha ultimamente. Depois que eles partiram para o Astron, ela ficou presa como se estivesse se preparando para algo. A menina acha estranho que eles tenham se mudado de repente para o Astron, pouco antes do ataque em grande escala que estavam planejando. Então, de alguma forma, eles suspeitam que algo suspeito está acontecendo. Em seguida, Shirine recebe uma convocação urgente, pedindo que todos estejam prontos, pois a missão começará em 20 minutos. No off, eles recebem uma notificação sobre uma missão da guilda e, de repente, todos começam a comemorar. Por qual motivo? Bem, porque indicava que o jogo havia atingido 1 milhão de usuários. Então, parece que eles fizeram algo bastante impressionante, com tudo o que está acontecendo com o Capitão Hyde. Então, eles darão a boa notícia ao pesquisador, que se juntou a ele na masmorra, passando por um momento não tão bom tentando investigar. Até ontem, o nível médio dos jogadores era 19, mas agora o nível mais alto atual é 33. O homem ficou surpreso porque o Daejeon-gon conseguiu limpar a masmorra inteira sozinho. De repente, ele recebe a mensagem de que eles alcançaram 1 milhão de downloads e que deveriam comemorar. Mas esta é a cara dele. Ao ler a mensagem, ele acha que seus colegas de equipe estão tentando zombar dele. O funcionário, ao consultar a missão da guilda, indicou que o reino de Arthur estava em busca de grandes guerreiros. Será realizada uma competição de artes marciais. Todas as pessoas qualificadas podem participar. É uma missão de grande escala em que você pode ser recompensado sobre o reino apenas participando. No entanto, você deve ser membro de uma guilda para participar. O homem acha que deve estar seguro, já que está procurando o capitão da guilda, mas quando ele diz esse nome, é ouvido por alguém que se aproxima lentamente dele na escuridão. Momentos atrás, o protagonista estava na entrada da sala do chefe, onde ele disse que é para esperar lá, e se ele ficar entediado é para brincar com o Slime. Ele diz ao Léo Stronda que eles vão caçar quando entrarem. Daejeon-gon usa sua habilidade de aura de gelo e, em seguida, faz uma garra e se prepara para atacar assim que ele entra, mas percebe que a sala está vazia. Ele procura em todos os lugares,
mas não encontra nada. Portanto, está desapontado. Mas, de repente, ele sente algo vindo em sua direção. Então, ele se protege usando a mudança de aura. O que parecia ser um verme enorme estava na frente dele e começou a atacá-lo, cuspindo, e ele cobriu sua espada com gelo e atingiu o verme usando sua velocidade. Ele então percebe que há sons vindos daquela direção. Momentos depois, ele percebe que não estava lutando contra um verme, mas sim o mestre da caverna Barry. O dono da caverna era esse crocodilo gigante, que percebe que Dae-Jong-gon, quando entrou na masmorra, na verdade entrou em sua boca. Por isso, ele acha que foi comido. Então, ele se prepara para atacar o crocodilo, que usa sua habilidade e lança bolas de fogo. Embora ele consiga acertá-lo, Dae-Jong-gon sai da boca do crocodilo coberto de sangue, mas não do seu próprio sangue. Ele abraça o que mas é queimado por suas chamas. Agora de volta aos dias atuais, encontramos alguém na masmorra. Era o capitão da guilda acompanhado pelo funcionário. Apesar de ter uma aparência muito diferente da real, Dae-Jong-gon percebe que o homem é o pesquisador da id Soft, então pergunta a ele o motivo de estar ali e o que está acontecendo aqui. No entanto, ele estava confuso porque não sabia se era realmente o capitão da guilda. Na verdade, ele nem sabia o que estava dizendo. Dae-Jong-gon quer que ele o siga, mas, como a missão foi concluída, ele se moverá automaticamente para que uma nova missão seja dada. Quando Dae-Jong-gon estava sendo transportado, ele lhe disse que iria atrás do pesquisador depois que sair daqui. Quanto ao homem, além de não entender o Dae-Jong-gon, o sistema informa a ele um erro que faria com que ele fosse desligado após 30 segundos. Sim, é um erro. O homem diz que deveria ter sido para o capitão de Hyde, pois não houve um único erro desde o beta fechado. É claro que, se você deixar de lado o fato de que um dos seus testadores beta ficou preso no jogo, o homem já sabe que a única maneira de encontrar o capitão de Hyde, e ele fica sozinho com o Slime, que momentos depois o ataca e o mata. Dae-Jong-gon está chateado porque o jogo fez o que queria com ele novamente. Isso sempre acontece quando ele descobre algo e uma recompensa aparece na sua frente, mas ele não está muito feliz com isso. Dae-Jong-gon é notificado de que a missão foi resolvida à força, pois não foi concluída no tempo determinado. Uma recompensa maior será dada, mas Dae-Jong-gon só quer dar um soco na interface do jogo quando estiver sentado. Uma nova função foi adicionada para prosseguir com a próxima missão. O gerenciamento de forças adicionou uma função exclusiva para NPCs de alto escalão. Quando você abrir essa janela pela primeira vez, receberá um tutorial. Pelo menos ele conseguiu alguma coisa. A julgar pela forma como o desenvolvedor entrou no jogo por conta própria, Dae-Jong-gon supõe que seu corpo no mundo real deve estar bem. Além disso, ele sabe que, se o desenvolvedor está dentro do jogo, é para descobrir o que está acontecendo. Ele acrescenta que há um motivo claro pelo qual ele não pode sair, embora não saiba exatamente qual é. Ele sabe que o Astron precisa dele. Dae-Jong-gon sabe que Astron é um jogo que a inteligência artificial cria com base nos dados do jogo. Portanto, ele acha que eles preencherão os dados que faltam com ele. As últimas missões que ele realizou foram diferentes das missões normais. Além disso, qualquer pessoa pode aceitar missões, mas somente ele pode recebê-las. Dae-Jong-gon chega à conclusão de que o jogo ainda está em desenvolvimento e que o jogo terminará quando o Astron estiver completo. Em seguida, os dois chegam ao local. Sim, os soldados. E desta vez eles não vêm sozinhos. Eles estão acompanhados de outra pessoa. Eles dizem que é seu novo parceiro designado para uma missão de defesa da fronteira. Em seguida, uma nova missão é criada para defender a fronteira do reino de Arthur, assumindo o papel de capitão dos guardas de fronteira. Há 4 missões para atingir o nível mais alto de intimidade com os subordinados. Defenda a fronteira durante as missões da guilda, conserte as muralhas. E a 4ª é uma missão oculta. Isso foi mostrado a ele, embora ele não tenha aberto a caixa porque queria descansar. Eles querem testar a utilidade do novo companheiro. Aparentemente, ele é um mago de nível 30. Quanto aos soldados, eles cresceram bastante. Agora ambos estão no nível 41, então o protagonista está feliz por eles. Lembre-se de que o jovem foi morto na masmorra por ter deixado alguns papéis para trás depois de desaparecer. Então Dae-Jong-gon se comunica com ele e diz para ele cuidar da runa. Então ele a pega e a incorpora em seu corpo. Quanto aos documentos de propriedade da Left Behind, eles estavam relacionados ao capitão da Hyde. Como Dae-Jong-gon se comunicou com o Slime? Bem, dentro da caixa havia essa runa de invocação. Esse item pode ser usado para invocar quem tiver a outra runa e também pode ser usado como um Walkie-Talkie. Ela tem muitas funções, então ele quer dar as cópias aos cavaleiros e ao que é. O próximo item dentro da caixa é um colar de colecionador de almas, que é capaz de recuperar o poder mágico. Era outro item de colecionador exclusivo,
Então ele acha que talvez fosse um item conjunto. Agora ele tem um item em crescimento, os brincos e um item colecionável. É incrivelmente legal e ele está animado. Dae-Jong-gon dá uma olhada nos brincos coletores de almas. Ele coletou cerca de 2.000 almas na masmorra onde o slime estava. Um dos cavaleiros diz a Dae-Jong-gon que, de agora em diante, ele deve ir com essa túnica, pois precisa esconder sua identidade porque são ordens diretas do rei. O protagonista se pergunta se isso faz parte da missão. Dae-Jong-gon abre o bilhete que está endereçado a ele. Capitão de esquadrão da Ordem do Urso Branco. Eles estão esperando por ele no vilarejo da fronteira, portanto, ele deve se certificar de passar por lá antes de começar a missão. A nota termina esclarecendo que ele conhecia o segredo de Dae-Jong-gon. Dae-Jong-gon está desapontado com o fato de eles tentarem ser legais em relação a um segredo que nem mesmo ele conhece. Ele será acompanhado por esses caras que também são NPCs. A missão deve vir da borda da aldeia. Eles devem defender a borda. Bem, como eles têm grandes expectativas em relação a eles, então, eles se prepararão para a saída. Mas antes disso, ele também nomeará seus soldados. De lá, vamos para Seogsu, que está na masmorra dos ratos com o Slime e os outros. Enquanto eles estão ocupados procurando membros da guilda para ter acesso à missão da guilda, eles vão treinar juntos para o evento como uma equipe. O homem sem camisa diz que não se lembra disso, pois não havia essa masmorra na versão beta. Seogsu fica empolgado porque acredita erroneamente que essa é uma masmorra que nem mesmo o capitão da guilda completou. Ele entra na masmorra e, momentos depois, volta correndo, sendo perseguido pelos ratos. Depois disso, todos começam a lutar contra os ratos. Um deles percebe que os golpes doem mais do que o esperado, portanto, o nível dos ratos parece ser mais alto do que o que se vê. Seung-su, que está correndo, se vira para contra-atacar, usa seus golpes especiais para acabar com os ratos e se gaba de como se acha legal. De volta ao protagonista, que está pronto para partir para seu destino. Ele pede ao mago para abrir o portal e eles se teletransportam para a extremidade da aldeia, que é um grande forte cercado por muros muito altos. Ele parece ser bastante sólido. Os dois soldados já têm nomes. Eles estão animados porque a construção dessas paredes exige muita força. Portanto, eles sabem que as pessoas que as construíram devem ter bíceps muito bons. Mas a verdade é que eles não sabem para que estão lá. Portanto, o protagonista os lembra da importância dessa missão. Eles precisam contratar trabalhadores para consertar as paredes, pois as rachaduras nas paredes estão deixando os habitantes nervosos. Após ler essas coisas, ele não pode simplesmente cansar as forças militares. Portanto, o trabalho dele será contratar trabalhadores para consertar as rachaduras enquanto eles fazem a escavação. E o mago ficará para descobrir a razão pela qual essas rachaduras se formaram. Como os dois patrulham, ele acha que já atingiu o nível máximo de intimidade com os cavaleiros. Portanto, agora ele precisa se concentrar nesse outro cara. O protagonista lhe pergunta se ele já esteve nessa área antes. O mago responde que é sua primeira vez ali, mas isso não faz muito sentido, pois ele não ficou surpreso com o tamanho das paredes como os demais. Então, ele supôs que já havia estado aqui antes. O mágico lhe diz que, quando ele estava na escola de magia, geralmente usavam magia para ver a costa. Então Dae-Jong-gon lhe pergunta há quanto tempo ele estava na escola de magia. Sua resposta é cerca de 10 anos e diz que é a primeira vez que sai. Dae-Jong-gon tira o chapéu e percebe que se trata de uma garota. Ele já estava desconfiado o suficiente, então pergunta o que ela quer, pois, com essa ação, seu nível de intimidade caiu para -5. Dae-Jong-gon ameaça para que ela lhe conte a verdade. Quem é ela? A garota responde que só está ali para pedir a cooperação dele, pois pertence à Ordem do Urso Polar, especificamente ao Departamento de Busca Secreta. Ela recebeu ordens para procurar um traidor. É por isso que ela foi designada para invadir o grupo do capitão. É por isso que ela pede ajuda dele diretamente. Isso faz com que uma nova missão seja gerada para que ele encontre o traidor escondido na Vila da Fronteira. Se ele rejeitar essa missão, o nível de intimidade com a garota mágica cairá ainda mais. Ele pensa rapidamente no assunto e decide trabalhar com ela. Isso faz com que a maga abra seu coração. A intimidade aumentou em 50. O nível atual é 45. Dae-Jong-gon diz a ela para vestir a toca novamente e voltar para a patrulha. No entanto, por algum motivo, aquela garota lhe parece familiar. Momentos depois, ele lhe pergunta se ela tem alguma pista sobre o traidor. Ela responde que, depois de investigar as rachaduras na parede, eles perceberam que se tratava de uma habilidade desconhecida. Antes que ela termine de falar, uma explosão ocorre perto dos dois. A explosão foi causada por esses monstros que apareceram diante das duas. A feiticeira menciona que esses monstros não pertencem àquele lugar,
pois ela nunca viu tais monstros antes. Aparentemente, eles foram atraídos pelas rachaduras nas paredes. Os monstros começam a atacar. A feiticeira diz que, depois de examinar as rachaduras nas paredes e encontrar essa habilidade da qual não havia registro, eles chegaram à conclusão de que ela era combinada com magia negra. Portanto, foram esses monstros que criaram as rachaduras na parede. O grau de dificuldade da tarefa está ficando cada vez mais intenso. Justamente quando Dae-Jong-gon estava planejando ir com calma, ela e Dae-Jong-gon usam uma habilidade combinada de chamas de ouriço, o que deixa a feiticeira surpresa. Ao voltar com seu Gsu depois de limpar quase completamente a masmorra da Toca do Rato, ele fica desapontado. Em seguida, eles atacam a árvore de onde sai um rato com chifres azuis que pede para assumir o controle. Mas quando ele está prestes a atacá-lo, o rato atinge no abdômen e começa a arranhá-lo até matá-lo. Dae-Jong-gon continua lutando contra os monstros. De repente, a feiticeira fala com ele e ele sente uma aura familiar como se ela fosse Yudain. Ela usa sua habilidade suprema, que é bem parecida com a habilidade de Yong. De alguma forma, o Dae-Jong-gon sente que está brincando com Udon, pois a feiticeira combina perfeitamente com ele. Vamos para um flashback em que Dae-Jong-gon fala com Yudain para convidá-la para a guilda. Ele fez isso porque ela é a única pessoa em quem ele confia para assumir o controle da guilda. A princípio, ela se recusou, pois odeia o fato de haver tantas pessoas, mas ele pediu que ela tentasse, pois, afinal de contas, é um jogo e, com certeza, no final, ela acabaria gostando dos membros da guilda por serem Dae-Jong-gons. A guilda é como sua família, então não faria sentido se ela não estivesse lá. E é aí que ela decide aceitar e se pergunta por que a feiticeira continua a lembrá-lo de Yudain. Mas, de qualquer forma, eles voltarão por enquanto. Que é muito apegado à feiticeira. É a primeira vez que Dae-Jong-gon o vê abraçar alguém que não seja ele mesmo e ela o alimenta com pedras mágicas. A feiticeira pergunta ao Dae-Jong-gon onde ele conseguiu domar Kiea. Ele responde que estava em algum lugar perto do reino de Arthur e que ele é o chefe da masmorra da Caverna dos Ratos. Ela fica surpresa com o fato da Dae-Jong-gon ter conseguido domar um chefe. O feiticeiro começa a agir de forma estranha quando Dae-Jong-gon está prestes a abrir a porta. Ela o acusa de ser o traidor. Eles estão procurando pelo traidor, que tenta escapar das mãos da feiticeira. Ela agora prende Dae-Jong-gon para falar com ele. Dae-Jong-gon ri dizendo que ela acha que ele é o traidor. Enquanto isso, Tak está em uma masmorra matando monstros para subir de nível. Agora ele está no nível 35. No entanto, isso não é suficiente para ele. Em seguida, ele tem um flashback com Yudain, que está preocupada com a missão da guilda, pois eles precisam ser os primeiros a concluir a tarefa. O que é complicado porque eles perderam o nome da guilda e não tem mais o capitão da guilda com eles. Yudain menciona que o nome da guilda pode ser obtido durante a missão e sobre o assento vazio do capitão. É algo que eles não podem preencher. Se Dae-Jong-gon se foi, o próximo melhor deve ser Tak, que é novo na guilda. Dae-Jong-gon levou cerca de 1 ano para se adaptar à guilda. No momento, todos estão esperando por Dae-Jong-gon. Portanto, até que ele volte, Tak deve mudar. Assim como você, Dae-Jong-gon e a nova guilda, ele quer se tornar tão forte que ninguém possa detê-lo. De volta aos guerreiros, o trabalho de reparo foi concluído. Portanto, agora eles voltarão para a legião. Mas, antes de se mudarem, a feiticeira vai até onde eles estão e lhes diz que houve uma informação de que Dae-Jong-gon era o traidor, mas a conexão entre os dois não foi confirmada. O comandante dos Cavaleiros do Urso Branco está aqui. Ele conversa com Dae-Jong-gon. A missão foi atualizada. Agora ele precisa provar sua inocência para sair de lá. Dae-Jong-gon pergunta ao comandante o que o fez ter tanta certeza de que ele é o traidor ali. O comandante percebe que Dae-Jong-gon é o chefe da masmorra dos ratos. Em seguida, ele menciona que há uma lenda no reino de Arthur, a lenda do rei Arthur, que fundou um reino com seu nome. Nessa história, houve apenas uma pessoa que domou o chefe, que foi o rei Arthur. Pode ser algo que pareça boato, mas agora que ele vê com seus próprios olhos, que evidência de traição é mais sólida do que essa. Dae-Jong-gon lhe diz que ele está apenas com inveja. Como eles podem chamá-lo de traidor por um motivo tão patético? Depois de lhe dizer isso, o comandante atravessa Dae-Jong-gon com sua espada. Dae-Jong-gon está em perigo agora. Ele realmente está lá. Ele percebe que não é um mero comandante de esquadrão. Dae-Jong-gon recebe dano crítico e, se continuar assim, pode causar problemas em suas funções corporais. Nesse ritmo, ele morreria, mas não consegue fazer nada com ele. Em seguida, ele é atingido. O comandante está prestes a levar um tiro, mas antes que ele possa encostar um dedo nele, o slime bombado aparece para salvá-lo. A prisão apareceu do nada. Dae-Jong-gon sabia que tinha que deter o comandante, então fez com que o slime aparecesse para destruir o comandante. Dae-Jong-gon consegue se libertar. Ele consegue perdoar o fato de ter sido espancado, mas mexer com seus amigos é imperdoável. Quando tira da mochila o item que ganhou há algum tempo, chamado Cinto do Zelador de Zoológico,
é capaz de restaurar a vida, a resistência e a mana, e o usa no que e Dae-Jong-gon lutou para resolver isso pacificamente, mas agora isso não é uma opção. Ele usa uma habilidade de ligação com um tempo de prisão. Isso faz com que os músculos sejam recarregados e aumenta temporariamente a força e a capacidade física. Antes de começar a lutar, o comandante quer lhe fazer uma pergunta. Ele lhe diz que, se não quiser responder, pelo menos ouça o que o comandante lhe pergunta se ele foi traído por alguém em quem confiava demais. Isso enquanto se recupera do ferimento. O tempo de prisão lhe deu, o que confunde Dae-Jong-gon como humano e NPC. Você não deveria ser capaz de se recuperar assim. Foi magia negra. O comandante explica que toda a sua vida foi repleta de traições e que o tempo todo ele estava se recuperando dessa ferida. Mas, ultimamente, até mesmo os subordinados que juram lealdade a ele o estão ameaçando. Assim como Dae-Jong-gon. Sim, ele acabou de chamá-lo de subordinado. O comandante começa a atacá-lo, mas Dae-Jong-gon não se afasta porque quer ficar com ele. Como seu subordinado, ele usa o soco muscular para atacar o comandante, que reconhece sua força. Ele então usa o punho muscular, que explora a energia coletada pelo músculo e a ataca imediatamente. O comandante continua a contar sua história, mas Dae-Jong-gon não o questiona e o ataca continuamente até que ele cai em seguida, sangrando e começando a subir de nível. Demorou mais do que ele esperava, mas não era hora de se distrair. Enquanto o comandante se levantava, ele dizia que todos os sacrifícios que havia feito tinham uma razão de ser, pois uma nova força logo apareceria. Momentos depois, os cavaleiros e a feiticeira chegaram ao local antes que os dois pudessem ajudar. Dae-Jong-gon, a feiticeira, os dois. Mas não é hora de se concentrar nela, porque o comandante mudou de forma e Dae-Jong-gon e os demais chegaram para participar da missão da guilda. Embora o Tak não esteja presente nessa missão, apenas um máximo de 5 pessoas pode se inscrever. Se quiserem participar, devem anotar o nome da guilda e dos representantes. Eles devem selecionar 5 representantes da guilda e se preparar para a próxima competição. Mas é importante observar que aqueles que vão participar devem se inscrever pessoalmente. O Tak não está presente. Portanto, eles não têm sua pessoa mais importante. E por falar em Tak, ele estava cuidando de seus afazeres quando, de repente, se viu cercado por um grupo de jogadores que pretendia sequestrá-lo. No entanto, o Tak não deixará que isso aconteça e enfrentará todos eles de uma vez. Esse grupo de pessoas pertence ao que costumava ser a guilda ABC do WoW Online. Eles querem cuidar do Tak para que ele não participe do registro de missões da guilda. Voltamos ao comandante que, na verdade, é o lendário monstro-chefe. Uma missão é criada após a descoberta do guardião do reino de Arthur. O rei Arthur foi o único no continente que conseguiu domar um monstro-chefe e estabelecer o reino. Dae-Jong-gon não sabe o quão forte ele era antes, então precisa lutar contra ele. A feiticeira ainda é irritante. Desta vez, ela ataca o grupo, mas pega no slime. Ele tenta atacá-la para defender o capitão da guilda, mas não é o momento para isso. Como o comandante acabou de se transformar em um monstro, Dae-Jong-gon diz à feiticeira que ele é o comandante e pede que ela escolha entre um monstro, fingindo ser o comandante, e ele, que há pouco foi tratado como traidor, e pede que a feiticeira pense com cuidado. Dae-Jong-gon começa a lutar contra o chefe, fazendo ataques conjuntos com o que mas eles não conseguem fazer nada contra ele. Em vez disso, o chefe se prepara para atacar e diz a Dae-Jong-gon que, se ele sobreviver ao próximo ataque, ele lhe contará a sua história. Mas esse Dae-Jong-gon se preocupa demais. No entanto, se ele fosse atingido por esse ataque, poderia acabar morto. O chefe diz que nunca foi domado por Arthur e Dae-Jong-gon e que atacam juntos usando lança-chamas. Dae-Jong-gon pergunta a ele sobre sua história. Parece que agora ele está interessado no início. Arthur e o chefe tinham uma relação contratual como condição para ajudar o povo na guerra. Ele aceitou o pagamento de sacrifícios humanos depois de provar o sangue. Ele não podia parar a guerra. O mundo estava cheio de humanos. Por que ele precisaria de um sacrifício? Arthur queria paz e se sacrificou para acabar com a guerra. E foi então que o chefe consumiu o corpo de Arthur. Ou, para ser mais preciso, o monstro assumiu o controle de seu corpo porque ele é o rei Arthur. Essa revelação surpreende a todos. O monstro, ao contrário dele, que é velho e fraco, continuou a conquistar e a iniciar guerras. Ele quer destruir o reino, que foi construído com o sangue de pessoas inocentes. Então, em seguida, o chefe dá a Dae-Jong-gon 2 opções: ajudá-lo sendo um traidor ou ajudar o reino a prosperar com o evento. O reino aconteceu. Dependendo da decisão que Dae-Jong-gon tomar, a missão será aprimorada. A recompensa e a dificuldade dessa missão são desconhecidas. Esclarecimento para aqueles que não entenderam que o monstro mudou seu corpo com o rei. Então, aquele que está dentro do corpo do rei é o verdadeiro monstro. Dae-Jong-gon diz a ele mais uma vez que ele será o subordinado que lidera e usa uma habilidade mágica especial de lançamento duplo, que permite que ele use suas habilidades ao mesmo tempo. Com
isso, ele usa tanto fogo quanto gelo em sua espada para atacar o comandante, ambos os ataques. Mas a ordem permite que a arma atue como uma arma perfurante, penetrando e ampliando o dano causado a ele. Portanto, o comandante não tem nada a fazer. A feiticeira fica atônita ao ver o poder de Daejeon-gon. Voltamos para a missão da guilda que já começou. Seogsu está esperando seu oponente, mas ele ainda não chegou. Se ele não chegar, Seogsu se classificará por padrão. Seogsu se gaba de que, sem um capitão da guilda, ele é o melhor no jogo. É isso mesmo. A menina já está farta de Seogsu. Enquanto Karen acha isso divertido, ele, chamado Flicker, se levanta de seu assento com raiva quando ouve Seogsu falando sobre o capitão da Rai. De repente, no campo de batalha, eles apresentam uma projeção do rei para anunciar que recentemente houve uma série de incidentes que ameaçaram o reino e, por isso, ele deseja recrutar cavaleiros habilidosos para a segurança da família real. Portanto, a última guilda a vencer o torneio será nomeada comandante oficial do reino de Arthur e receberá um território. Dito isso, ele lhes deseja boa sorte na luta. A resistência do comandante não é suficiente para ser considerada um chefe. Daejeon-gon usa o deslocamento, a aura e o ataca, dando-lhe um último aviso. Ele deve se tornar seu servo. Ele pede que ele faça isso e se renda. Ele também lhe diz que se vingará dele à sua própria maneira. O que ele quer do comandante é sua lealdade e honestidade. Assim, o comandante acaba concordando e os dois apertam as mãos em um pacto de sangue. Daejeon-gon ainda tem algo a resolver. Ele se aproxima da feiticeira e lhe diz mais uma vez: ela o seguirá, o verdadeiro líder rei? Ou eles seguirão os descendentes do monstro? A feiticeira joga o distintivo no chão. Daejeon-gon gosta do fato de ela ser tão simples, mas devolve o distintivo a ela, pois precisará dele de agora em diante. Os ferimentos do rei estão bem, embora ele pudesse ter morrido. Ele precisa se fortalecer, e assim o fará. Acompanhado por seu exército de NPCs, ele pode lutar no torneio enquanto pensa em Daejeon-gon. Ele o vê como um simples otaku e considera que não deve permitir que alguém assim continue a difamar o nome do Capitão Rai. Ele pensou tudo isso enquanto lutava contra seu oponente, que derrotou facilmente. Não é à toa. Ele é o quinto colocado da guilda do chefe final. Voltando ao protagonista, a janela aparece e diz que ele será recompensado por subjugar o monstro-chefe do reino. Além disso, ele receberá um novo título por descobrir um monstro histórico. Isso faz com que sua reputação aumente em 1000. Ele acha isso um pouco decepcionante, pois as missões aumentaram e ele fez várias, recebendo apenas uma recompensa. No entanto, essa recompensa foi uma runa espacial que tem a capacidade de se mover instantaneamente para lugares próximos, a capacidade de se teletransportar e a capacidade de usar magia espacial para gerar estatísticas básicas. Ainda há mais itens a serem verificados. Era a espada do Cavaleiro Urso Branco, que tem estatísticas muito boas. Não é o único item. Ele também recebe a armadura do Cavaleiro do Urso Branco. Elas têm estatísticas muito boas porque eram itens que pertenciam ao comandante. O comandante ouve as ordens de Daejeon-gon quando ele está usando os itens que lhe foram dados. O protagonista se lembra de que o cinto de Fina tinha uma habilidade especial que seria ativada quando as condições fossem atendidas. Pois bem, as condições foram atendidas e o item foi transformado em um belo cinto. Esse item faz com que os passos do usuário recuperem a força física e o poder mágico. Além disso, quando o número de usos chegar a 5, esse item se tornará ainda mais forte, sendo que o número atual de usos é 3. Todas as recompensas que ele recebeu são muito boas, o que o leva a vestir a armadura que recebeu e, agora que tudo está pronto, eles devem retomar o trabalho que estava atrasado. De volta ao torneio, Seogsu está lutando na segunda rodada. Ele ataca seu oponente, mas consegue se esquivar dele enquanto lutam. Os dois discutem sobre quem era mais lamentável, mas Seogsu é provocado por seu oponente. Então, ele lhe atira uma espada, mas ele consegue se esquivar. No entanto, o cara não esperava que Seogsu atingisse com a barriga. Em seguida, ele usa sua habilidade única, rompendo órgãos internos após ser esmagado. Sim, muito longo. Esse é o nome de Sung, que consegue derrotar seu oponente enquanto diz que o único capaz de derrotá-lo era o capitão da Rai. De volta ao rei e ao seu exército, ele pede a eles que façam 2 anéis. O nome do comandante será Cola, mas a feiticeira ainda não tem um nome, então ele abre a janela. Daejeon-gon fica surpreso porque finalmente vê as habilidades originais da feiticeira, já que ela teve que se esconder como um soldado comum. Então o nome dessa garota será Gênio, que é R depois disso. Mas não é brincadeira. A condição da missão foi cumprida. Agora o Daejeon-gon pode organizar suas tropas. Para isso, ele deve ir para a janela de gerenciamento de tropas, que tem seu próprio tutorial. Então, Daejeon-gon entra. Ele entrou no gerenciamento de tropas. Esse sistema é como uma estratégia. Em um jogo de simulação, ele só pode atribuir um total de 2 classes. Então ele pensa em qual classe usará para o que é e opta pelo soldado de primeira classe e o Cola será de classe particular. Dessa forma,
Parece um esquadrão. A configuração da tropa está completa. Portanto, quem tiver a classe mais alta será automaticamente o líder. Quanto à pergunta sobre o reino de Arthur, todas estão resolvidas, exceto a que diz respeito à defesa da fronteira. Enquanto a missão da guilda está acontecendo, Daejeon Gon diz a eles para voltarem primeiro ao reino. Mesmo que a missão de defesa da fronteira não tenha terminado, ele ficará para trás para proteger a fronteira, mas quer que os outros denunciem o traidor na aldeia da fronteira. Se o fizerem, poderão simplesmente dizer que Daejeon Gon é o traidor. Daejeon Gon lhes dá uma runa para que lhe informem sobre o que acontece lá. A tarefa de Lei Ikola será bloquear os monstros perto das muralhas da fortaleza. Ikola responde às perguntas e às ordens do rei. Então Daejeon Gon repreende Kie por não ter educado Ikola adequadamente. Assim, Kie assume seu papel de soldado de primeira classe. Usando a força, educa Ikola. Tudo já está planejado. Eles só precisam fazer o que Daejeon Gon lhes disser para fazer. Tanto Seoksu quanto Flicker podem vencer suas lutas na terceira, quarta e quinta rodadas até as semifinais. O oponente de Seoksu reconhece, pois só de olhar para ele já percebe que se trata de um charlatão. A luta começa com Seoksu atacando seu oponente com sua verdadeira habilidade. Seu oponente o bloqueia, mas não é o suficiente. Seoksu se aproveita de um ponto cego para atingi-lo. Seu oponente não entendia por que os golpes doíam tanto. Momentos depois, é Seung quem acaba derrotando, e o Dain estava assistindo às partidas que ele conhecia de Taki. Eles queriam tirar vantagem dele porque sabiam que ele não podia usar o chat ou qualquer habilidade, o que significa que foi premeditado. Ainda assim, a guilda ABC perdeu o ataque, mas ele foi levado para a prisão da guilda ABC. Portanto, a menina não sabe se deve ficar feliz com isso ou não. A outra menina admite que o valentão do ensino médio é bastante formidável. Pode parecer que ele chegou à final por pura sorte, mas se comparar ele com o líder da guilda ABC, não importa o quão ruim seja a luta, dá pra ver que o garoto tem habilidade para isso. Apesar de tudo isso, Dain não tem dúvidas sobre as habilidades dele. O que realmente a incomoda é o fato do Taki estar preso na prisão. O reino da guilda ABC, graças a isso, o plano que ela tinha de usar o membro mais forte foi por água abaixo. Então, eles recebem uma mensagem de Taki, que diz que vai assumir o controle da guilda ABC. A partir daí, vamos para a segunda semifinal do torneio. Ele lutaria com essa garota que é uma grande fã dele, mas eles ainda teriam uma briga. Então ela diz que vai se esforçar ao máximo. Isso é um alívio para ele, pois ele quase diz que lutaria com ela de forma respeitosa. Ele se prepara para atacar. Ele quer mirar no pescoço para obter um acerto crítico. Ele vai esperar o momento em que ela parar para usar sua habilidade. Assim, ele usa o tiro relâmpago, uma habilidade capaz de perfurar com precisão e força. Assim como um franco atirador, ele é capaz de causar danos críticos em pontos fracos. E assim, de uma só vez, ele consegue avançar para a final do torneio. Mas antes que pudesse comemorar, ele percebe que um portal se abre e Gênio, juntamente com os cavaleiros, chegam ao local. Enquanto isso, Flicker bocejava suavemente ao perceber que as coisas estavam ficando ruins. Se ele continuasse assim, não morreria apenas no jogo, mas também na vida real. Ele não tem certeza, pois nem tudo sobre o Capitão Hyde pode ser confirmado, mas ele está usando um sistema de estimulação elétrica que só foi testado em cenários de emergência. Não há problemas com os outros jogadores, mas com Daejeon Gon é diferente. É muito perigoso remover o sistema de estimulação elétrica, assim como morrer no jogo também é perigoso. O que significa que só há uma maneira de resolver isso. O homem leva os relatórios para a sala dos presidentes. Em resumo, eles devem anunciar que o Capitão Hyde está vivo. Em seguida, o presidente quer fazer uma sugestão e oferece aos jovens um aumento de 3 vezes no salário para formar uma equipe para encontrar o bug. Desde que o incidente não seja divulgado ao público, o homem de óculos pergunta por que eles têm de ser da equipe de manutenção. O presidente responde que a criação de uma equipe separada para o caso do capitão da guilda minimiza as chances de vazamento de informações se um problema for detectado posteriormente. Parece um lugar que foi abandonado por um bom tempo, mas não há poeira alguma. Daejeon Gon pensa na possibilidade de que outra pessoa tenha tido a mesma ideia que ele, ou talvez haja algo lá. As missões são especialmente estranhas. É assim desde a missão de defesa da fronteira. Ele pensou que acabaria com a missão dos comerciantes, mas acabou descobrindo um comandante falso que, por acaso, é o rei original do reino de Arthur. Ele continua analisando a situação. Embora eles troquem almas, ele não era tão forte quanto os chefes normais. Ele nem mesmo tinha vontade de lutar, apesar de tê-lo derrotado e domado. Nada mudou. A missão de defesa da fronteira foi designada apenas para matar Daejeon Gon, então deve haver algo que ele queira dele. Asas rápidas que devem aumentar por causa de seus interesses.
como livros e pedras mágicas, mas é frustrante para Dae-Jong-gon não ser capaz de fazê-lo. Em sua janela de estatísticas, John se lembra de que disse a Kai-Ka que faria uma arma para ele. Primeiro, ele fará uma espada usando algumas pedras, a lâmina de louva a Deus e o anel de compressão. Todos os itens foram coletados na missão de armas da prisão. Depois de combinar tudo, parece que vai dar certo, mas uma explosão impede a tentativa de transformar a asa do que é em uma arma. De volta ao torneio, Jiani e os outros aparecem para conversar com o capitão da guarda. Eles contam a ele que há um traidor na aldeia fronteiriça e que as rachaduras nas paredes também foram obra desse traidor e relatam que monstros não registrados foram convocados e estavam usando magia negra. O capitão pergunta por que eles estão atacando o vilarejo fronteiriço quando o rei está na cidade. Eles não lhe dão nenhum detalhe, dizendo apenas que vieram imediatamente após reparar as muralhas. O comandante dos guardas deve relatar a situação ao rei. Por isso, ele pede que o acompanhe. Esse incidente interrompeu o torneio, mas agora eles continuarão com as finais conforme planejado. O chefe final do representante da guilda. Como nas lutas anteriores, todos os itens, estatísticas e habilidades serão ajustados para o nível 30. Dito isso, a batalha começa. Ele pode dizer a Seogsu que, agora que ele sabe que tentou usar a fama do capitão da guilda a seu favor, ele se certificará de nunca mais abrir a boca. Ele pode usar sua aura elétrica, enquanto Seogsu usa o calor. Os dois atacam ao se chocarem com as espadas. Flicker percebe que Seogsu é mais forte do que ele pensava. Ele será derrubado se cometer um erro. Ambos sabem que essa luta não será fácil, pois os dois são oponentes formidáveis. Seogsu usa sua habilidade de aumento de volume, que aumenta os músculos e a gordura, permitindo que ele tenha mais poder explosivo. Em seguida, ele usa outra habilidade giratória com um nome excessivamente longo. Ele se prepara para receber o golpe, usa sua habilidade de guarda e, em seguida, desfere um ataque rápido como um raio que causa danos enormes ao oponente. As duas habilidades se chocam, mas, de repente, a luta precisa ser interrompida, pois agora eles estão em uma situação de emergência. Ambos foram declarados vencedores pelo rei. Em seguida, uma missão aparece diante deles, indicando que o rei Arthur foi assassinado por uma entidade desconhecida. Não é mais necessário escolher uma guilda para proteger o rei. Portanto, parabenize os representantes das duas guildas e o comandante dos guardas que organizou a competição os convidará para o Palácio Real. Retornamos ao protagonista depois de não conseguir fazer uma arma para o que é. Quando ele consegue fazer esse item, não entende muito a explosão, mas o suficiente para saber que era mágica. Eles dizem ao Dae-Jong-gon que os monstros não registrados estão atacando o reino naquele momento, mas essa não é a única coisa que ele é informado, pois o rei também estava morto e há um círculo de magia espacial no trono. Portanto, eles acreditam que os monstros foram convocados usando esse círculo. Dae-Jong-gon pensa e percebe que foi esse objeto que reagiu à magia e criou um círculo mágico no reino. Ele é então notificado de que os requisitos para a missão de proteger as fronteiras do reino de Arthur foram concluídos. Isso lhe dá uma sensação ruim, mas ele sempre é interrompido dessa forma. Após a conclusão da missão, as evocações serão evocadas. Nisso, Kola lhe diz por que o enviou para trabalhar sozinho. Ele também enfatiza que ele deve fazer algo se o círculo mágico já tiver sido ativado, e é aí que Kie vai e lhe dá uma lição por ter falado com o capitão da guilda. O Kola diz que aquelas pessoas virão porque aquele é o círculo mágico que ele estava vigiando. Ele diz a Dae-Jong-gon que, se essas pessoas vierem, por favor, não seja rude. Vamos para o prédio da guilda ABC, onde o Taki está dando uma lição naqueles caras sozinho. Apesar de estar em total desvantagem numérica, ele ainda está acima deles. Voltamos para o Dae-Jong-gon, pois ele concluiu a missão. Ele receberá recompensas. A janela de status pode ser vista. Além disso, agora ele pode ver os detalhes das convocações e dos soldados no gerenciamento de tropas para concluir a nova missão. Dae-Jong-gon será transferido para um novo local sem sequer deixá-lo terminar de falar. Pelo menos agora ele tem a pedra de convocação. Ele convocará suas tropas assim que o tempo de reutilização terminar. Dae-Jong-gon abre a janela de status e as estatísticas aumentam. À medida que você acumula pontos de experiência com base nas ações, é possível determinar a distribuição dos pontos de experiência definindo pesos nas estatísticas básicas, além de itens e runas que podem receber peso adicional. Você também pode obter estatísticas ocultas com base em suas ações depois disso. Ele percebe que é o mesmo sistema que foi implementado na fase beta. Kie diz a Dae-Jong-gon que ele deve usar o orbe. Ele havia se esquecido disso e, momentos depois, entrega o orbe a Kie. É o orbe do capitão da guilda, com enorme poder ofensivo, além de dano físico e mágico. Kie sabe que pode perdê-lo se o carregar consigo, portanto, precisa mantê-lo em um lugar seguro, e esse lugar é definitivamente seu chapéu. Bem pensado. Em seguida, Dae-Jong-gon percebe que um grupo de goblins está chegando. Ele é notificado de que usou métodos secretos para concluir a missão oculta e,
por isso, receberá recompensas. Essas recompensas são um feixe de árvores, uma chave desconhecida e uma garrafa espiritual. Dae-Jong-un se enfurece com os goblins e lhes diz que, se tiverem uma missão, deixem-na com ele. Esse é o rosto dos goblins, e momentos depois, eles seguem caminhos diferentes. Dae-Jong-un não sabe por que foi levado a esse lugar. 30 minutos depois, ele reflete que estar preso no Astron é um grande problema. 10 minutos depois, ele sabe que, como jogador, sempre há uma maneira de as coisas piorarem. Dae-Jong-un estava perdendo a cabeça a cada minuto que passava. Ele queria que o jogo lhe desse uma missão de uma vez. Depois que Geno e os outros terminam de falar com a Legião, os monstros começam a atacá-los enquanto eles usam magia negra. A defesa mágica não funciona. Os cavaleiros assumiram o controle. Ela precisa cancelar a convocação, mas fica surpresa porque há muito mais monstros do que eles esperavam. O capitão dos guardas também lutará, mas quando ele começar a lutar, Geno revela que ela é do grupo de busca dos Cavaleiros do Urso Polar e que eles confirmaram que o traidor é o comandante das defesas da fronteira. Ela acrescenta que ele domou o chefe dos monstros e que eles até usam habilidades em conjunto. O capitão dos guardas fica furioso e diz para eles voltarem para as noites do Urso Branco e contar a situação. Yuldain, Shirine e os outros vão em busca do Taki, que destruiu completamente a guilda ABC. A mais velha acha que os problemas estão saindo do controle e que eles devem se reunir com o mestre da guilda ABC para consertar as coisas. Eles não acham que podem deter o Taki, já que nem mesmo Dae-Jong-un consegue detê-lo quando está com raiva. Mas talvez eles não precisem detê-lo. A Taki continua a fazer um massacre contra a guilda ABC, derrotando um após o outro sem qualquer problema, deixando-os sem tempo para reagir. O que Yuldain quis dizer com não parar ataque para fazê-los pagar por tudo no Palácio Real e aprenderem a não mexer com a sua guilda. O capitão lhes diz que, devido ao incidente, eles não têm escolha a não ser interromper a batalha no meio do caminho. Ambos acham que, se continuarem a batalha, vencerão um ao outro. Como estão em uma emergência, eles entregarão rapidamente suas recompensas. Segundo o Urso Polar e o Tigre Negro, as duas guildas vencedoras se tornarão os terceiros cavaleiros com o nome Pássaro Lira. Como o Palácio Real foi atacado, o Urso Polar e o Tigre Negro têm a tarefa de defender o Palácio Real. A união das duas guildas, os Cavaleiros do Pássaro Lira, juntamente com os Cavaleiros do Urso Polar, recebem a missão de encontrar o traidor. Eles têm pouco tempo, então o capitão lhes diz que podem ouvir os detalhes dos Cavaleiros do Urso Polar. Voltamos a Dae-Jong-un, que esperou 24 horas para que o tempo de espera da convocação da Runestone terminasse. Na verdade, ele ainda precisa esperar 40 minutos. Dae-Jong-un estava tentando ouvir o Slime. Ele até cuidou dos goblins. Ele até verificou seus itens. Os goblins continuam aparecendo como se nada fosse. Justamente quando Dae-Jong-un fica mais forte. Isso deixa irritado e, em seguida, seu instinto de jogador entra em ação. Ele ouve um som alto e corre em direção ao que ele acha que será a próxima missão. Mas o que aconteceu foi que o que quer que os goblins estivessem construindo desmoronou por causa da estrutura ruim. Dae-Jong-un acredita que a missão desta vez tem a ver com arquitetura. Ele recebe uma notificação de que o jogo terminará se ele morrer ou se for descoberto pelos Cavaleiros de Arthur ou por um usuário. Ele também é notificado de que podem ocorrer mais bugs. À medida que a história do jogo avança, ele é instruído a se certificar de evacuar até que uma nova missão seja criada. A missão que não foi mostrada tinha a intenção de provocá-lo, mas o protagonista irritado pergunta se ele realmente acha que ele morrerá se ficar preso com os Cavaleiros. Esse era o grupo de funcionários estabelecidos encarregados de consertar os bugs do Astron, entre outros problemas. Os funcionários diziam que, como eram funcionários de elite, todos os bugs seriam corrigidos em pouco tempo. Além disso, já estavam se espalhando rumores de que o salário havia sido aumentado. Eles estavam dizendo todas essas coisas bem em frente à sala do presidente, que era de propriedade da Wish. Ela teve mais tempo para pensar sobre isso e, em seguida, leu o alerta de que um erro na história havia ocorrido e recebeu uma recompensa de missão. Quanto mais oponentes ele encontrar, suas estatísticas cairão em até 40%. E o outro debuff é o apontando dedos, mas ele já estava esperando algo assim. Mas não é tão ruim assim, pois ele recebeu uma atualização chamada Mente Maligna, que amplifica ao máximo a eficácia de seus comandos. É muito legal e é hora de entrar lá. Kie estava dando ordens aos goblins. Dae-Jong-un estava investigando o terreno, que não é tão ruim quanto ele pensava. Kie lhe diz que a preparação está completa. Então, com isso dito, eles devem começar a conversar com os goblins para que eles saibam que ele lhes dará uma masmorra legal como presente por todo o trabalho árduo. Os goblins comemoram, mas as ordens de Dae-Jong-un são claras e hostis. Os goblins devem ser encarregados de trazer todos os materiais. Voltamos para o outro grupo. Agora eles não querem saber se foi apenas sorte. O mestre da guilda deles chegou às finais do torneio e,
Por isso, eles acreditam erroneamente que estão em uma guilda melhor do que pensavam. Por que será que está tudo tão quieto por lá? Então, Seogsu chega para acabar com o monstro que eles estavam lutando, ou bem, mais ou menos isso. Na verdade, Seogsu estava reivindicando aquele território como seu e queria aquele cara que não pertencia ao clã fora dali. O homem sem roupa ficou chateado porque essa era a resposta para o fato de eles estarem recebendo tantos relatórios. Então, ele criticou o Seogsu por ser tão desrespeitoso e irritante, e eles pediram desculpas ao rapaz. Se eles os denunciarem novamente, serão banidos por uma semana. De volta ao Daejeon-gon, depois de 20 minutos, eles reuniram muitos materiais. Ele diz a esse Goblin que, antes que os efeitos da poção passem, ele deve mudar a casa. E essa é a reação dele. Temos que trabalhar de novo? Daejeon-gon lhes diz que sim. É claro que os Goblins reclamam que as ordens de Daejeon-gon são muito brandas. Eles esperam que ele seja mais rigoroso com eles. Eles farão seu trabalho de qualquer maneira. Mesmo assim, eles conseguem obter um motivo. Então, o irritado Daejeon-gon planeja continuar de onde parou, convocando o Léo Stronda e o Kola. Ao chegar, Kola menciona que sente uma poderosa magia sendo negociada, e Daejeon-gon diz ao Kola para se apressar e lhe contar sobre os caras que ele mencionou anteriormente. Mas quando ele tentou responder, começou a agir de forma estranha. Na verdade, ele tem agido assim desde que os Daejeon-gon partiram, como se tivesse perdido a capacidade de falar. Daejeon-gon deduz que as pessoas a quem Kola está se referindo lançaram magia do tipo maldição nele, o que explica o fato de Kola ser relativamente mais fraco do que um chefe especial. Lembrando-se do item que ele obteve anteriormente, a garrafa espiritual. Ele a joga no Kola, ela começa a brilhar e emite uma pedra rúnica roxa. Mas isso não é tudo, pois Kola também encolheu. E não foi pouco. Daejeon-gon acha que o item não funcionou corretamente. Ele recebe uma notificação de que a maldição foi removida. A magia que estava conectada ao reino de Arthur desapareceu. A pessoa responsável pela maldição está furiosa. Os atributos de Kola foram alterados para o limítrofe, agora bastante adorável. Embora ele ainda tenha aquela boca suja, Daejeon-gon, que é e Léo acha ele fofo, que é zomba da aparência de Kola. E Kola diz ter perdido seu corpo e sua força. Ele estava furioso, mas naquele momento ele apareceu na sua frente, como se já soubesse de tudo, emprestou-lhe um enorme poder com esse plano de poder de Kola, a vingança com a qual ele sonhava. Mas ele não conseguia imaginar o preço a pagar para receber tal poder. Tudo isso até que Daejeon-gon conseguiu encontrar o círculo mágico, mas de repente alguém aparece atrás dele. Então, Daejeon-gon foi notificado de que havia se tornado alvo de alguém que estava espalhando magia negra pelo reino. Agora vemos Yudain, que está se exercitando até receber uma ligação de Yeonbi-jo, que lhe diz que houve um problema com a saúde de Daejeon-gon recentemente. Então ele liga para ela para relatar o assunto. A menina para imediatamente a máquina e pergunta que tipo de problema é esse. Yeonbi-jo lhe diz que ainda não tem certeza de qual é o problema, mas certamente não é um problema de fornecimento de nutrientes. E o Dain não pode esperar mais. O proprietário diz a ela que estão fazendo o melhor que podem e conta sobre a equipe especial que formaram para resolver o problema de Daejeon-gon. Assim que tudo for resolvido, eles informarão Yudain. Eles apenas pedem que ele mantenha isso em segredo por um tempo. Yudain vai direto ao ponto e pergunta ao Sr. Jo se ele acha que o capitão da guilda vai acordar. Ele não lhe dá uma resposta clara, pois é a primeira vez que eles lidam com um caso assim. Yudain está arrasada. Ela não sabe mais o que fazer. De volta ao Daejeon-gon, que se deparou com um garoto montado em um demônio. Kola fica assustado com a possibilidade de ser essa pessoa a quem ele estava se referindo. Enquanto Daejeon-gon acha que é uma piada, ele pergunta à criança sua identidade, mas o garoto fica bastante irritado e não quer responder às perguntas. O protagonista fica irritado com o fato dos goblins, e agora ele é ignorado por uma criança. Daejeon-gon está realmente irritado com o fato de o garoto não prestar atenção quando alguém está falando com ele. Léo Stronda entra em cena para lutar contra o monstro que a criança estava em cima. Ele diz à criatura para parar de agir como durona só porque tem aqueles músculos. O slime usa sua habilidade única e os dois se acertam ao mesmo tempo. No entanto, o próximo ataque não pode ser desviado e Léo o atinge repetidamente, depois lhe dá o golpe final com sua arma. Enquanto isso, na sala da guilda do final, há problemas, pois o Taki matou 43 membros da guilda ABC, embora, na minha opinião, eles mais do que mereciam. O outro problema é que o reino exige que eles trabalhem em conjunto com Seogsu, o idiota que pegou o nome da guilda. Mas, na verdade, há outro problema, pois alguém postou uma captura de tela de uma janela de bate-papo com alguém que usava Capitão da Raid como apelido, mostrando que o bate-papo havia sido deixado no local para ser visto, o que causou um alvoroço na internet. De volta ao Daejeon-gon,
A runa que ele pegou anteriormente é capaz de fazer uma lavagem cerebral por um determinado período de tempo. Além disso, é capaz de fortalecer o alvo afetado, infundindo-o com poder mágico. Kola acabou perdendo sua força e seu físico. Ela o torturou e o deixou assim. O garoto ficou chocado com o fato de o cara mais trabalhador entre seus subordinados ter sido derrotado como se não fosse nada. Dae Jong-un diz que estava tentando corrigir esse seu mau hábito de falar, mas parece que isso já foi feito. O Dae Jong-un usa sua habilidade única, o espírito do Goguryeo, que é uma habilidade de intimidação. Ele pergunta ao garoto, de forma ameaçadora, se ele foi derrotado ao tentar atacar o reino, enquanto que tenta desajeitadamente interpretar um personagem com o qual não está acostumado. E o garoto tem uma sensação familiar, sendo assustador de certa forma. Em seguida, ele joga uma poção em seu ferimento, mas percebe que ela não está funcionando. Em seguida, o garoto revela que é a terceira geração do grande rei demônio, mas não vou falar o nome pois é muito grande e estranho. Continuando, é por isso que Dae Jong-un não consegue consertar seu corpo. De repente uma nova missão é criada. Dae Jong-un deve curar o príncipe demônio dentro do limite de tempo, pois ele foi gravemente ferido ao invadir o reino. Sim, aquela coisinha rude será o rei demônio em breve. Todos ficam surpresos, exceto pelo Kola, que pergunta se já não tinha dito, e que não queria sair como rude. Ele precisa se apressar, pois a condição do príncipe Kim está piorando. Dae Jong-un tem apenas 10 minutos. Deduz que o garoto está com febre alta. Mas agora, seriamente, o futuro rei demônio está prestes a morrer, e Dae Jong-un precisa salvá-lo o mais rápido possível. Mas isso não importa, porque o Dae Jong-un tem uma ideia. Ele planeja usar o item que recebeu anteriormente, o feixe da árvore da ressurreição, que pode ser usado para reviver os mortos. Reviver os mortos conta como cura, diz o protagonista. Então ele planeja apressar a morte de Kim e depois reanimá-lo. É muito fácil, mas não seria tão fácil assim. A janela de notificação o avisa que, se o príncipe morrer, a maldição de ressentimento será ativada. O tempo restante é de 6 minutos, e Dae Jong-un ainda não conseguiu encontrar uma maneira de curar o príncipe enquanto ele estava morrendo. Kim percebe que Dae Jong-un está fazendo o melhor para ele, então o ajuda dizendo que criaturas demoníacas só podem receber poder demoníaco. Então, Dae Jong-un entra em contato com Gênio para perguntar sobre o poder demoníaco. Ela responde que isso é uma magia perversa, assim como a magia negra ou a magia do mal. Dae Jong-un lhe pergunta se há alguma maneira de usá-la. Ela responde que a única maneira que consegue imaginar é usar a pedra rúnica. Portanto, ele deve usar a que tem lá. Ele tenta usar a habilidade rúnica de magia e fusão, mas isso só pode ser usado quando o alvo está em um estado de lavagem cerebral. Ela tenta de novo e de novo, mas o resultado é o mesmo. Ele até tentou fazer uma lavagem cerebral nele, mas não conseguiu, pois Kim tem uma resistência mágica muito alta. Enquanto Kola e os outros estavam trabalhando, ele percebe a presença de alguém faltando 3 minutos e Kim não parece nada bem. Dae Jong-un já fez tudo o que podia, exceto uma coisa. Então, ele se aproxima de Kim e lhe diz que, com esse cinturão, ele será restaurado, mas não pode usá-lo diretamente, pois primeiro Kim deve concordar em ser subordinado e, para isso, Kim deve confiar nele. Será que ele vai conseguir? E é assim que a primeira parte desse Manhwa termina. Se vocês gostaram do Manhwa e do vídeo, não esqueçam de deixar seu like e comentário, pois isso é muito importante. Até o próximo vídeo, e fui!